Graças a Deus pelas bênçãos recebidas. E eu quero te saudar, meu irmão, minha irmã, prezados pastores, obreiros, com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir também que você que está me vendo agora e está me ouvindo também, se inscreva no canal e deixe o seu like. E eu quero ler a palavra que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e eu quero ler somente o versículo 15, que diz Disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o ide de Jesus. Então Jesus ressuscitou e agora está dando uma mensagem, que é o ide, uma mensagem importante. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ainda o versículo diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, no ide tem a palavra de salvação e a palavra de condenação. De um modo geral, a igreja primitiva naqueles dias revolucionou o mundo levando a palavra. E hoje, nós estamos quase 2000 anos depois disso. Hoje, a população da Terra, meus irmãos, está caminhando, em novembro, segundo a estatística, deve ter uma base de 8 bilhões de habitantes, são 8 bilhões de almas. Desses outros 8 bilhões, a nação mais populosa até então é a China, que terá 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Depois tem a Índia, 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Eu quero focalizar uma coisa, meus irmãos. A igreja não pode se acomodar no idem. Às vezes olhamos aqui no nosso Brasil, nossas igrejas cheias. A mensagem é pregada pelo rádio, pela televisão, por tudo, pela mídia. É uma bênção, graças a Deus por isto. Mas o ide de Jesus não parou. O que será desses bilhões que estão lá na China? O que será desses bilhões que estão na Índia? O que será também dessa quantidade enorme que está no chamado mundo árabe? Que é difícil penetrar o evangelho no mundo árabe. Mas o Senhor é que abre a porta. Nós temos o dever, nós temos a responsabilidade. O idem é ir por todo mundo, não se acomodar. A igreja tem que orar. Se nós ficarmos orando, Deus vai fazer movimento. Vai fazer movimento poderoso, vai levantar homens e até mulheres também dispostas a pregar. As missões. O que vamos dizer da Europa? Que foi praticamente o berço da evangelização para o mundo. Hoje, muitas igrejas, muitos templos servem de danceteria, são fechados, porque o povo se esvaziou. Então, o ide é para eles também, a palavra de renovação, a palavra de poder. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, de nós oramos. Já que nós estamos no Brasil, essa pátria abençoada, que temos que orar pela nossa nação, orar pelo presidente, orar pelo Congresso, orar pelo Supremo, orar pelas autoridades. É que Jesus manda para nos dar dias bons de paz. Mas vamos também entrar num clamor, sentir a responsabilidade. E essa responsabilidade é cada irmão, cada irmã. Não precisa ser, vou orar no dia do culto de missão. Não, você pode ser entusiasmado e ter uma vida de missão no seu coração. Idem, você não pode ir, mas você pode orar. E orando, as coisas começam a acontecer. Orando, Deus vai abrindo porta.
Na Índia, um número bem pequeno de crentes para uma nação que é tão levada na idolatria, que tem vários deuses, mas pouco número de crentes. Depois tem Paquistão, Bangladesh, Indonésia. São tudo nações que praticamente não têm o evangelho. China, que tem uma perseguição enorme. Nós temos que orar, clamar, pedir. É o idem. Nós temos que orar pela Europa, que a Europa recebeu uma renovação, um avivamento. Portanto, a palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem não crer será condenado. E aqueles que não crerem porque não ouviram, meus irmãos, como fica? De quem é a responsabilidade? Porque a salvação é por Jesus. A igreja, pouco importa ser brasileira, americana, de qualquer nação evangélica, ela tem a chave da palavra, tem a chave da pregação. Nós temos que aproveitar nesse Brasil, que nós estamos ainda nessa época de avivamento, orar, clamar, interceder. Não precisa o pastor estar pedindo, não precisa ser no culto da missão. Aí pergunta, quem é que vai orar por ele? Não, você deve sentir a responsabilidade. Eu tenho que orar, eu tenho que clamar para a salvação de alma. É o ide. Você não pode ir, não pode ir. Mas tem o seu vizinho, o seu irmão, que de repente Deus coloca uma chamada. O plano é de Deus, a obra é de Deus, não é como nós pensamos. Mas orando, as coisas começam a acontecer. É orando que as coisas vão acontecendo, que Ele vai movendo. A oração é uma alavanca tremenda que vai fazendo realizar coisas poderosas. Portanto, meus irmãos, o ide de Jesus tem que estar bem vivo nos dias de hoje. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Não é para ficar calado. A igreja tem que impulsionar a pregação do evangelho. É o ide do Senhor Jesus Cristo. E a promessa é: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Mas ele ouviu. E aqueles que não ouviram, de quem é a culpa? Se forem perdidos. Meu irmão, minha irmã, obreiros, pastores, crentes em geral. Sintam a responsabilidade de nós orar pela salvação de almas, orar pelo ide, possam levantar obreiros, levantar missionário, que vá pregar a palavra, e orando, ele vai movendo, ele que move, ele que faz, que a obra é dele. Portanto, sentimos esta responsabilidade de orar pelo ide, que o Senhor abençoe a todos que estão me ouvindo, e tomem uma decisão, um despertamento, para orar pelo ide do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai de amor, Deus da misericórdia, Senhor, milhões, bilhões de pessoas no mundo que não te conhecem, Senhor. Levanta obreiros, Senhor. Levanta missionários para pregar a tua palavra. Senhor, desperta a tua igreja para orar pelas missões. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.